Aí ele me pergunta também sobre o esporte educacional. Esporte educacional, aí sim, é minha praia, né? Eu trabalho com um projeto muito interessante chamado Caravana do Esporte, que é do Instituto Esporte e Educação, e a gente roda o Brasil todo ao longo do ano, menos este ano, né, que a gente não pôde sair por causa da pandemia. A gente vai, nos últimos, eu estou há mais de 10 anos, acho que 10 ou 11 anos na caravana, a caravana está indo para 16 anos com isso, né? Mas o esporte educacional, Marconi, o que seria, né? O esporte, hoje, ele está melhor configurado, ele tem alguns lugares que trabalham, algumas instituições que trabalham com esporte educacional, definiram alguns princípios, algumas regras, para que a gente possa dizer se tal esporte é ou não educacional, sabe? E, então, no Instituto de Esporte e Educação, nós temos lá princípios como inclusão, diversidade. Então, nós temos que incluir todos, temos que respeitar a diversidade, temos que construir coletivamente, né? Temos que praticar uma educação integral, que veja a pessoa como um todo, e temos que lidar com autonomia, promover a autonomia. Eu vou deixar aqui para você, Marconi, o meu e-mail, que eu posso te mandar material a respeito disso, sabe? Então, você vai ver aí na tela o meu e-mail, pode escrever que eu... Agora, o Michel me fala de transdisciplinaridade. Eu vou ter que... O Tiago pergunta sobre essa pipa que eu tenho aqui atrás, parece uma que se conhece no Ceará. É quase certo que essa pipa tenha vindo do Ceará. Eu comprei numa viagem minha, eu sempre que vou a Fortaleza, eu vou naquele mercado de artesanato gigante que vocês têm aí no Ceará, e eu devo ter comprado lá essa pipa. Vamos falar de transdisciplinaridade, porque não vai dar para falar de todos os assuntos ao mesmo tempo, né? E transdisciplinaridade é um tema muito interessante para nós da educação física, embora a gente conscientemente não esteja lidando com isso, sabe? Não esteja lidando, estamos lidando com isso, mas não conscientemente. Transdisciplinaridade, lembrem-se que tem o prefixo trans, né? Trans quer dizer através e também além de. Então, dando uma aula de educação física, eu me planejei para me orientar por um método transdisciplinar, significa que eu, além de ensinar as coisas específicas ali da educação física, por exemplo, o modo de jogar isto ou aquilo, a técnica desse ou daquele esporte, eu me programei para seguir esse método transdisciplinar, para que a educação que eu estou praticando com meus alunos vá além daquela aula, ou seja, os alunos, depois daquela aula, eles levarão algo que lhes sirva para outras situações de vida, né? O Felipe pergunta aqui se eu posso falar do Senhor do Jogo, do meu livro O Jogo entre o Riso e o Choro. Se der tempo, a gente vai falar sim, Felipe. Mas vamos continuar aqui um pouquinho com a transdisciplinaridade. Nós sempre falamos muito em educação de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, né? A gente usa muito esses termos, assim, né? Interdisciplinaridade como uma maneira de se juntar com outras áreas e fazer um planejamento comum, multidisciplinaridade, porque em um determinado assunto várias disciplinas participam. A transdisciplinaridade, ela pretende mais. Por exemplo, eu pretendo, como um professor que pratica o método transdisciplinar, eu pretendo que quando meus alunos brinquem de pular corda na minha aula, eles aprendam não só a pular corda, mas eles aprendam, por exemplo, a pensar melhor. E pensando melhor, eles podem
aprender matemática com mais facilidade, eles podem resolver problemas profissionais futuramente com mais ou seja, eles devem sair da aula onde eles praticaram pular corda com um poder de pensamento maior, suficiente para lidar melhor com as coisas lógico-matemáticas, as coisas de pensamento fora daquela aula. É preciso ir além da aula. Então, a transdisciplinaridade, ela segue um percurso, né? A criança pula corda, os elementos do pular corda têm que chegar à compreensão da criança. E, por chegar à compreensão, eles podem ser conscientizados. E essa consciência de coisas do pular corda é matéria-prima para outras coisas fora da sala de aula. Vou dar um exemplo prático, né? Educação física tem que virar prática, porque senão a Miriam está dando boa tarde, eu estou dando boa tarde para ela, e isso tem que virar prática. Veja, as crianças estão pulando corda. Como é que é pular corda? O básico da pular corda é assim: eu e alguém seguramos a corda e batemos a corda assim. A corda se dirige para. Os alunos estão do lado de cá, a corda vai na direção deles. Depois que passa por eles, vem para o lado de cá, né? Faz um círculo. Quando é batida por mim e por mais alguém. Quando a corda está no alto, as crianças entram. Quando ela chega neles, eles pulam. É isso? Então, eu deixo que livremente eles brinquem com aquilo. Quando eles estão pulando bem, sem dizer nada, sem dizer como se faz isso, eu diria, vamos fazer uma pequena mudança. E começo a bater corda ao contrário. Eu quebro a coordenação, as coordenações que eles estavam usando. Coordenações de ordem, preciso considerar o espaço entre a criança, cada criança tem que considerar o espaço entre ela e a corda. E o tempo que a corda demora para vir do alto até o chão, né? Quando ela está subindo, ele vai entrar. Quando a corda chega no chão, ele tem que pular. Isso requer um cálculo, mas isso é feito na prática inconscientemente. A criança, se ficar pensando nisso, não vai conseguir fazer. Então, ela está fazendo bem assim. De repente, eu inverto a direção. Eu mexo com o espaço. Eu vou bater com o mesmo tempo, mas eu mexo com o espaço. A criança tende a fazer o quê? Eu estou pensando em crianças de 8, 9, 10 anos. Ela tende a fazer o novo modo de pular corda do jeito antigo. Ela quer solucionar o novo problema com a solução do problema já resolvido. Não, se a coisa é nova, ela exige uma solução nova, então ela vai errar. A menos que ela já tenha brincado disso antes, né? Ela vai errar. Quando ela erra, ela fica em dúvida. Ah, errei, professor. Não, vou tentar de novo. E continuo. Aí eu dou uma paradinha. E começo a dar dicas. Por que vocês acham que estão errando? Né? Por que vocês estão errando? Aí eles dão uma pensadinha na coisa. Daqui a pouco, se eles continuarem errando, vocês acham que eu estou batendo a corda do mesmo jeito que batia antes? Não, professor, está batendo diferente. Se eu estou batendo diferente, vocês têm que pular do mesmo jeito? Ah, e a gente tem que pular diferente. Então, vamos tentar pular diferente. Quem quer arriscar um jeito diferente de pular? E aí vai, né? Olha quem está aqui, a Vilma Nista. Hoje eu estou com grandes amigas aqui, a Flávia está aí. Desculpe, eu não estou podendo cumprimentar todo mundo, porque eu estou tanto com o YouTube quanto com o Facebook, né? Mas a Miriam e a Vilma são amigas de longa data, né? Tão queridas, trabalharam comigo. E então eu vou criando a dúvida na criança. Então ela não está apenas repetindo mecanicamente gestos facilmente aprendidos. Eu estou criando conflitos, complicações. Estou fazendo aquilo que Paulo Freire e outros educadores fizeram, não estou inventando nada. Eu estou criando conflitos, e o conflito gera dúvida. E as dúvidas remetem a prática para dentro da pessoa, para a imaginação. E lá no seu interior, ela dá um tratamento ao problema. Ah, era assim, agora
dentro dela aquilo que ela viu, praticou fora dela. Esse ver para dentro possibilita a tomada de consciência. Isso é riquíssimo. Então, o que ela está vendo ali dentro? O que ela não podia ver, o que ela via aqui fora era ela, a corda e os pulos na corda. Lá dentro ela vê ela, a corda, os pulos na corda, o espaço que a corda percorreu, o tempo. Então passam a poder vir, não estou dizendo que vem, mas passam a poder vir a consciência, o modo de fazer, os elementos da ação, como, por exemplo, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo apenas praticados são prisioneiros da ação, da prática. E o espaço e o tempo conscientizados são libertados para outras ações que exigem noção de espaço e tempo. Por exemplo, a matemática. Por exemplo, o português. Por exemplo, o raciocínio, de modo geral, o raciocínio mais equilibrado. Aí eu consegui praticar o que vocês me perguntaram sobre transdisciplinaridade. Isso é ser transdisciplinar. Acorda? Logicamente, de uma maneira transdisciplinar, ele chegou à consciência. Então, ele pode, chegando à consciência, quando a criança, nos anos sucessivos, ela precisar aplicar raciocínios que tenham a ver com espaço, por exemplo, ela vai se beneficiar daquela conscientização que ela teve disciplinar. Então, nós, com a educação física, nós atravessamos a matemática, o português e outras situações de vida. Com a educação, eu prefiro investir na transdisciplinaridade do que na multidisciplinaridade, mas assim, eu pego um tema que vocês sugerem e a gente dizer do que se ele é um tema escala, tratou bastante do jogo, né? Eu tenho uma colega na matemática que é especialista em jogo, mas não em jogos, mas na teoria do jogo. O que significa isso? Agora, eu estou escrevendo, Felipe, um livro novo chamado A Graça do Jogo, e esse livro, que está sendo escrito junto com o professor Pierre Normando, lá da Universidade Federal de João Pessoa, é um livro para tornar mais claras as ideias sobre nós somos uma coisa só. Está falhando algo. A minha tá boa. Tem muita que seja. Nós somos muito um exemplo segundo o qual todas as coisas são ao mesmo tempo iguais e se eu pegar talos por serem diferentes, eu posso separá-los e em separando eu posso. Isso constitui a base, embora entre só ao mesmo tempo, entre as coisas que somos, nós somos lúdicos. Nós somos lúdicos, aqui participando com a gente no Facebook, ou esses casos engraçados, isso é muito lúdico. Nesse momento eu despertei, né, eu mobilizei a minha dimensão lúdica. Não quer dizer que eu a separei de mim. Eu apenas, Felipe, sobre a teoria do jogo. Então, ele está querendo saber o que é o senhor do jogo. Aí eu já joguei as luzes sobre o meu lado trabalho, né? Labor. E assim, mas eu não posso falar sobre isso, Felipe, porque quem escreveu isso foi o professor tal, e eu não tenho autorização para falar. Então, é o meu lado moral, o meu lado ético, né? Mas é tudo, essas dimensões são de um ser único, indivisível, mas com essa capacidade de se distanciar dele mesmo, né? Essa capacidade de tomar distância chama-se consciência. E me perceber, ora agindo de um jeito, ora agindo atraente, encantador. É um lado assim tentador, para dizer a palavra correta, um lado muito tentador, por isso muito perseguido, por isso muito regrado, por isso muito pecaminoso, né?
de se envolver na sua dimensão lúdica e, se bobear, mergulhar de tal maneira nela, né? É só vocês observarem as crianças bem novinhas. Pega a criança aí, 6 meses de idade, 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, passar o tempo todo fazendo série, aprontando, a menos que a gente entre na brincadeira delas. A tentativa da outra, uma dimensão da outra, não tem essa consciência, é um lado irresistível. Ela faz né, qualquer negócio para poder viajar no lúdico. Então, né, é isso que eu chamei de senhor do jogo. Mas não é que tem alguém mandando, é nós mesmos, né? Mas vamos seguir com outros temas, né? Porque tem mais gente pedindo coisas aqui, né? Que o Celso Manzano pede para a gente falar da imprevisibilidade no esporte, que seria, Celso, a mesma coisa que falar de imprevisibilidade no jogo. Por quê? Porque o esporte é um jogo. Jogo é a grande categoria. Jogo e lúdico querem dizer a China, dita na Roma antiga. E lúdico vem de ludus, palavra falada pelos cultos. E jogos falada povão, pelas classes populares, para designar suas festas, seus fogos. Inclusive as mais graves, como as do circo, as lutas dos gladiadores. Isso tem que ter, se não tiver graça, não é jogo. Por isso que eu estou escrevendo um livro chamado A Graça do Jogo. Tem que ter graça. E o que é que dá graça ao jogo? Não saber o que vai acontecer. Eu raramente jogo baralho, mas eu tenho uns vizinhos aqui que jogam baralho toda festa. Eles fazem muitas festas. Eles adoram se divertir, são muito lúdicos. E eles ficam até de... A sorte deles é que não dá bola para eles, pode fazer o barulho que for, está se divertir. E por que eles jogam baralho? Porque baralho, como os outros jogos, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente apresentar o resultado antecipadamente, ninguém quer jogar. Não faz sentido. Isso é válido para o jogo de baralho amador, como o pôquer profissional, como o futebol profissional. É a mesma coisa. Tá certo? Essa imprevisibilidade. Vocês podem alegar assim, mas tem brincadeira de criança que não tem isso. Tá, então me dá um exemplo. Arquiteto com engenheiro, é que a gente sabe o fim da história. Está tudo escrito. Mas a brincadeira da criança, não. Elas nem sabem se vai terminar. Elas brigam no meio, elas fazem diferente aqui, faz ali. Elas nunca sabem como será a casa, por mais que elas rua, trânsito, né? Essas coisas de criança. Mas eu posso falar disso depois outra hora, né? Porque na verdade, a história é mais complicada, não para as crianças, mas para a gente entender isso, tá certo? Muito bem, vamos seguindo adiante. Que mais, gente? Que mais que a gente adiante? Que mais, gente? Que mais que a gente pode? Nós temos aí meia hora para conversar ainda e os assuntos podem ser os mais. Isso aí dessa figura aí, o Senhor do Jogo, é um livro que foi escrito, entre outros motivos, por falta de literatura. A gente não tem literatura para embasar as nossas aulas, sabe? Na década de 80, quando estávamos lá, eu e a Vilma, 80, 90, né? Ah, nós publicamos muitos livros, né? Porque todos nós tínhamos muita experiência com dar aulas e a gente sabia o que o pessoal precisava para poder dar aulas. A estudar e escrever muito sobre dar aulas, sobre teoria, sobre pedagogia, né? E, quem está aqui também é a minha querida amiga de Lisboa, Luzia Lima Rodrigues. Opa, a transmissão. Caiu a transmissão do Facebook. Vamos voltar.
Pessoal, caiu aí a transmissão do... Quem está no Facebook, caiu a transmissão. Por conta do que a gente está com congestionamento de linhas, né? Então, de vez em quando vai cair mesmo. Então, nós estamos reiniciando. Tem meia hora aí. Eu estava falando do por que eu escrevi o livro O Jogo entre o Riso e o Choro, né? Então, por escassez de literatura, a gente começou a escrever muito. E eu via que as pessoas da educação física trabalhavam muito com jogos, né? Esse é o conteúdo preferencial da educação física, são as várias manifestações de jogo. Eu vou dar uns exemplos de manifestações. O pessoal está reentrando ali no Facebook, Almira, Flávia. E então nós temos alguns conteúdos básicos da educação física. O preferencial são os jogos, né? E os jogos são de muitos tipos, porque essa dimensão jogo se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, o jogo se manifesta como brincadeira infantil. O jogo se manifesta como brincadeira de adulto. O jogo se manifesta como esporte. O jogo se manifesta como conversa. O jogo se manifesta como dança. O jogo se manifesta como lutas. Ele se manifesta de qualquer maneira que seja possível para ele se manifestar. De quantas maneiras vocês podem ser lúdicos? De todas as maneiras vocês estarão jogando, tá certo? Só que aí, o que o povo da educação física fez? Começou a encher suas aulas de jogos, muitos jogos. É só vocês lembrarem das vossas aulas, são jogos. Mas o que é que fundamenta esses jogos? Aí a escassez de teoria. Por quê? Porque nós somos professores e nós temos que estudar. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Esses jogos nas nossas aulas, o que eles são? Esse jogo de basquetebol, essa brincadeira da corda, professores. E se eu aumento o nosso poder. Vou dar um exemplo de tomada de um jogo extremamente equilibrado. De repente, o time A começa a tomar ponto, imediatamente o técnico toma consciência. Tá certo? Aí a equipe volta e melhoram. Por quê? Porque se conscientizaram, aumentaram o seu poder, se reequilibraram, inclusive emocionalmente.